Muito boa noite, estamos iniciando mais um Espaço Cidadania em Pauta e hoje nós vamos fazer uma análise, uma rápida análise aí do segundo turno das eleições, que foi neste domingo. O Espaço Cidadania em Pauta é da Escola Diocesana de Fé e Política. Conosco também nós temos aí os apoiadores do Tijolão Materiais de Construção e também da Angelson Equipamentos Musicais. Começamos já aí com o professor Sérgio Bucco, que está conosco também. Boa noite, professor. Boa noite a todas e todos. É um prazer, uma satisfação estar aqui nesta noite. Conosco também o Nelbon Cassiano, que é de Pinhão. Isso. Então, boa noite aos participantes dessa noite e aos telespectadores. É uma honra estar aqui junto com vocês, né? Conosco também o professor João Paulo Lima. Boa noite, é um prazer também recebê-lo. Igualmente, Carbone, boa noite a todos, boa noite aos telespectadores, né? E vamos aí para um encontro bem descontraído, né? Uma conversa bem animada. Vamos lá. Bom, vamos falar de imediato já para o nosso assunto em pauta, que são as eleições deste segundo turno, né? Que foi vencido aí pela Dilma Rousseff sobre Aécio Neves com uma margem muito pequena. Como você vê aí esta eleição deste segundo turno, professor? Então, Carbone, telespectadores, amigos, foi uma eleição sim bastante conturbada, se a gente for pegar principalmente essa questão do segundo turno. Muitas denúncias, mas o que me chamou mais a atenção foi o debate que aconteceu extra-eleitoral, não naquilo que estava tanto na propaganda ou nos debates que nós assistimos, os inúmeros debates que tivemos na TV, esses debates, alguns bastante calorosos, outro um pouquinho menos, tentando manter um certo nível de comunicação. Mas foi um segundo turno, eu diria, bastante conturbado. Mas me chama a atenção, nesse segundo turno, e já falando um pouquinho também do resultado, a questão dessa margem muito apertada. Me chama a atenção porque me parece que também o povo brasileiro se tornou um pouquinho mais politizado, na minha opinião, a respeito de como escolher qual candidato é o melhor para o nosso país. Mas o segundo turno realmente foi um segundo turno bastante conturbado, com muitas denúncias, muitas questões relacionadas ao enfronte, ao debate, muito mais acalorado do que, na minha opinião, deveria acontecer. Então os debates saíram tanto de uma questão das ideias e foram muito mais para um confronto, às vezes até físico, frontal mesmo. Da sua opinião? Então, eu creio assim que esse segundo turno demonstrou assim também um número elevado de abstenções, de votos. A gente notou aqui. É preocupante isso também, né? Exatamente. Então, do primeiro turno, onde saiu de 19% de ausentes, agora a gente percebeu que foi para 21%. Então, a gente percebe cada vez mais o povo, assim, talvez despreocupado ou revoltado, com o sistema político atual, do Brasil. E tanto também porcentagem nulo, voto nulo e voto branco. Então, se somarmos tudo, daria em torno de 27,44%, o que daria em torno de 39 milhões de brasileiros. Então, isso se deve a gente olhar com outros olhares para isso, tentar entender o que está acontecendo, o que a maioria essa porcentagem da população está pensando sobre a política. Talvez até seja essa motivação para a reforma política, até falado ontem na primeira entrevista com a presidenta eleita, como sinalizando como próximo plebiscito. Então, eu creio que assim, a partir disso, talvez isso volte a ser repensado. Eu assim, analisei esse o ponto mais forte do segundo turno. E, em geral, também nos municípios, eu percebi assim que, assim como lá em Pinhão, creio que aqui em Guarapuava também foi desse jeito, é uma campanha mais acirrada. A gente via assim nas eleições passadas que não havia assim tanta militância, era mais uma eleição presidencial mais tranquila assim. Não, lá houve uma militância, houve assim uma campanha pegada e tanto é que houve uma grande proporção de votos. Então é isso que Sérgio Bucco, que vem do Candói. Além do Candói e do campo ainda, Eu estou há 4 meses morando no campo, eu não participei desse processo midiático, Isso. A apresentação da mídia eu assisti, tive muito pouco acesso, a não ser nas redes sociais, maiormente Facebook, eu tive mais acesso, então
percebi isso que você fala também, né? Mas assim, eu diria assim que foi a vitória da democracia, né? O segundo turno mostrou isso, né? O povo, nós brasileiros tivemos essa chance, né? E ainda que a Dilma tivesse ganhado por um voto de diferença, é a vitória da democracia, é o desenho da nossa democracia, né? O que não pode é essa democracia nossa levar para o individualismo, né? A minha democracia, né? Não, nós temos que estar aberto para acatar o resultado. Temos que saber conviver também com o outro. Com o outro, com a diferença, Isso. Né? E a intolerância que agora a gente percebe, volto às redes sociais principalmente, a intolerância é tremenda, né? O preconceito, a separação. E é uma matemática mal feita, dizendo assim, o sul do Brasil, separando alguns estados ali, norte e nordeste, o norte e nordeste deu a vitória a Dilma, o sul teria dado a vitória ao Aécio, quer dizer, votou mais para o Aécio. Porém, essas regiões norte e nordeste representam apenas 26% no montante total dos votos, né, dos eleitores do Brasil. E logo, foi o sul e o sudeste que deram maioria para a presidenta que foi reeleita, né? Então essa matemática tem que ser feita para não haver essa discriminação norte-sul, separar os Brasis aí, né? Você levanta uma questão interessante também, não é? Pelo que tem se observado agora, após promulgado o resultado, não é? E mesmo também durante o embate político, como você levantava também, nós observávamos isso, esse confronto também e essa discriminação para os que fossem optar, sim, não pelo candidato daquela pessoa que estava escrevendo ali, no sim, caso, né? Todos davam dessa impressão, né, que todos deveriam pensar de uma única forma. Acho que outra ideia levantada pelo professor ali, muito interessante, foi a questão que quem venceu foi a democracia. Acho que essa é uma questão bastante interessante. Não importa, por exemplo, foi o Aécio, foi a Dilma, foi aquele ou aquele outro candidato. Isso. O que é? O importante é o exercício da democracia. Eu, como cidadão, eu faço parte de um Estado, né, desde que eu ganhe lá minha certidão civil, né, de nascimento, eu estou fazendo parte de um Estado. Minha nacionalidade é brasileiro, como outras nacionalidades, e esse Estado, ele se diz democrático. Então, a partir do momento que eu exerço, né, essa democracia que não é direta, diferente dos tempos gregos, mas é uma democracia indireta, onde eu escolho aquele com o qual eu me simpatizo mais, do qual as ideias também compartilham com a minha, e a partir desse momento eu escolho e voto naquele candidato, mas o mais importante é essa questão da democracia, onde o professor pode votar, não pode votar, o Carbone pode votar, o telespectador pode escolher entre essas opções que nós tínhamos, e ele chegou e, não, agora é minha hora, eu voto isso daqui, mas o importante é essa democracia, o meu ato de votar, escolher o candidato, e a partir das eleições já findadas, eu tenho que respeitar isso e buscar essa união para que o país realmente cresça. Não é o meu individualismo, o meu jogo, o meu candidato que está em jogo, as minhas propostas, mas é o quê? A proposta de todo mundo, a proposta seja do município de Pinhão, Candói, Guarapuava, seja do estado do Paraná, ou seja de Sergipe, entre outros aí, Acre, não interessa. O que interessa é o quê? É que nós somos brasileiros e essa festa, essa democracia, ela é importante. E é importante também que nós brasileiros também vamos treinando sobre isso. Porque a redemocratização no Brasil, ela aconteceu há pouco tempo. Sim. Há pouco tempo. Então, não faz nenhuma geração ainda. Isso. Meu pai viveu no tempo da ditadura, e ele ainda está vivo. Então, que não teve uma geração ainda que passou nessa democratização. Então, também é interessante ver esse dado que nós também estamos aprendendo. Como lidar com essas opiniões diversas dentro de um Estado que é democrático. Bom, interessante também, nós falávamos há pouco, e o Sérgio também levantava isso, que esse ódio, não é? E também os próprios candidatos também, né? Passado o pleito, não é? E a mídia também, principalmente a grande mídia, levantava que o Brasil estaria dividido. Está mesmo dividido? Não dá para entender assim, né? Quer dizer, aquele argumento lá dos números, né? Isso. Trabalhe com os números dos eleitores, norte-sul, que é o divisor aqui, que daí se atribui ao Nordeste, ainda que eles, na sua maioria, votaram para a presidenta Dilma, mas eles não decidem a eleição, quem decide é o Sul, né? Então não tem essa divisão, né? Porque o maior número de eleitores... Aqui. Tem um monte de eleitores do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina, do Paraná,
São Paulo que votaram na Minas, Dilma. claro. E aqueles, a maioria que votou no Écio, mas isso não significa uma divisão, né? Quer dizer, nós temos divisão na hora de votar, mas nós temos que olhar pelo bem maior que é o nosso país, né? E quem é oposição, eu acredito que tem o papel de acompanhar, de fiscalizar, de buscar através das suas organizações estar junto. Se tem coisas erradas, se tem coisas criminosas em qualquer governo, nós, enquanto sociedade, se não podemos individualmente, pelo menos através dos coletivos dos quais nós fazemos parte, estar acompanhando e buscando corrigir, né? E ainda pegando o gancho que nós falávamos da democracia, né? Voltando a essa questão, a democracia, ela está em construção, né? Não só porque nós temos a ditadura em 80 e 84, especialmente, mas porque ela é o processo, ela é feita de pessoas humanas, de seres humanos, uns que estão já indo para o ocaso, outros que estão na média idade, outros estão na juventude e adolescência e outros que estão nascendo. Então, ela vai ser sempre um processo. Ela não é algo fechado, né? E ela vai, pronto e acabado. Isso mesmo. Ela vai se adaptar aos seus tempos, né? E o que ela não pode é justamente, eu não posso querer a minha democracia, né? O meu individualismo, né? Mais ou menos o que Rancière fala nesse livro aqui, o ódio à democracia, né? Eu não li o livro ainda, recém eu peguei, ele está fresquinho na minha mão ainda, não pude, né? Eu gostaria até de ter alguns argumentos para nós discutir aqui, mas não foi possível, né? Mas é assim, passa um pouco por essa questão. Eu não posso brigar e desejar a minha democracia individualista pessoal, né? Mas buscar o sentido coletivo, né? O que nós temos que aprender também, obviamente, é respeitar as diferenças, como dizíamos no início, e participar do coletivo da sociedade. Sim. Porque ela não pode ser única e exclusiva os meus desejos. Exatamente. Eu acho assim que após passadas as eleições, encerrado o pleito, deve haver assim um respeito mútuo entre as pessoas, né? Não se chama assim mais vermelho e azul, se chama Brasil. Acho que é o momento de unir as ideias, né? Compartilhar. É claro que há as diferenças, mas a partir disso construir algo que seja beneficiado a todos, né? E não construir uma guerra, né, dentro da democracia, né? Você deve respeitar isso. É como se fosse, eu comparo assim a vitória de um time num campeonato. É claro que você tem o direito de celebrar a vitória, né? Você sai, faz a sua carreata, comemora, e o adversário deve respeitar e não chegar lá a pancadas, revoltado. Não, acho que assim, ganhou, parabéns, né? Assim como, digamos assim, se fosse o Écio ou, né, sendo a Dilma, quem ganhasse, né? Acho que o respeito deve prevalecer, né? Isso faz parte da democracia também, né? E, como diz, faz com que cresça cada vez mais esse processo. Se nós observarmos isso, aproveitando, fazendo o resgate da sua fala, né? Que nós estamos vivenciando, né, uma democracia em construção. E ao vivenciarmos isso, há de ser também, né, refletirmos também, principalmente nos fatos ocorridos que antecederam o dia 26, no caso, o dia das eleições. Não é? A mídia, né, principalmente, setor da mídia, ou a grande mídia, né, não sei se podemos citar nomes, né, mas assim, especialmente a revista Veja, que acaba muitas vezes, da editora Abril, que acaba sendo um braço da Globo, né, e daí outras, Folha, Estadão e outros jornais regionais, né, que fazem eco. Então, assim, parece que é um pouco, tanto quanto irresponsável, tanto que foi processado, o TSE acatou o recurso na justiça, né, e a situação teve direito de resposta, inclusive, né? Porque fazer acusações em véspera da eleição, soltar a revista parece que 2 dias antes, já com o propósito de minar o processo, né? Quer dizer, é uma coisa meio golpista, tem um caráter golpista, né? Pô, deixa o processo se desenvolver, se tem que prestar informação, presta, mas se o caso era de 2010, né? Por que oportunamente só agora e daquele jeito? Então, o próprio lado do Rousseff, né? Youssef, o próprio advogado dele desmentiu tudo que a revista falou. Pô, então vamos respeitar, né? Não vamos ser golpista e oportunista de jogar porcaria no ventilador só para ver prejudicar um processo que devia ser democrático, né? Bom, vamos fazer um corte rápido aqui, né? Até voltamos a falar oportunamente ainda a respeito da liberdade também da própria mídia, né? De se manifestar e levando as informações para o coletivo da sociedade. Vamos a um rápido intervalo, é um instante só, é lá e cá, voltamos já.
Estamos retornando aqui para o segundo bloco do Cidadania em Pauta, um espaço da Escola Diocesana de Fé e Política. Conversando na noite de hoje com o Sérgio Bucco, também com o Cassiano e com o João Paulo, né? Fazendo uma análise aqui das eleições, né, que encerraram neste domingo. E vamos agora, neste segundo bloco, já que o Sérgio Bucco levantava a questão da liberdade de imprensa, né? Vamos enfocar agora também nesse segundo bloco, já para começarmos a conversa, a respeito da liberdade também de expressão, que é um direito fundamental, né, que a mídia tem nos dias de hoje. Certo. Então, a gente aprendeu lá na infância ainda, né? O professor João Paulo falava da ditadura, né? Eu vivia parte da minha infância, adolescência e juventude nessa época, né? Mas desde aquele tempo nós aprendemos um valor moral que a liberdade comporta a responsabilidade, né? A liberdade não tem limite, só desde que não prejudique o meu semelhante ou não prejudique o coletivo, né? E o que nós citávamos da imprensa, ou da grande imprensa, da grande mídia, pelo menos, isso se reflete até no local. A gente percebeu alguma coisa em Candói também, mesmo que de forma subliminar, um certo abuso da coisa, né? Então, uma falta de limite nesse sentido, né? E todos nós, cidadãos, devemos nos pautar a nossa vida, a nossa caminhada pelos limites da lei, né? A lei é feita para harmonizar, para organizar a vida em sociedade. Mas a mídia parece que carece de uma lei que dê uma pauta para ela, uma pauta de comportamento, né? Por isso que é reivindicado o marco regulatório, né? Um conjunto de leis que vão disciplinar um pouco essa questão aí, né? Eu não posso sair falando tudo que eu quero, do jeito que eu bem entendo, de forma irresponsável, né? Então, o marco regulatório parece-me que é uma exigência, é uma urgência na pauta brasileira. João Paulo. Eu achei interessante que o Sérgio levantou, né? Acho que o Cassiano também podia se expressar, mas para mim, eu acho que é fundamental essa questão da liberdade de imprensa, porque é óbvio, nós não podemos jamais regularizar ou de forma agressiva, ou seja, moral, seja o que for, essa liberdade. Isso é uma coisa conquistada e com muito suor. Né? Não foi algo simplesmente nos dado, né? Foi conquistado pela história do próprio país. Né? Mas eu acho que o importante é nós salientarmos isso que o Sérgio falava, que é a questão da responsabilidade. Então, a liberdade ela não pode ser confundida com libertinagem, onde eu faço aquilo que eu bem entendo, eu coleto ali um dado ali, coleto outro dado lá, publico revistas antes do tempo, falo aquilo que eu quiser na TV, exponho todas as minhas ideias sem a responsabilidade da qual. Né? Hoje nós estamos falando aqui, quantas pessoas estão nos assistindo? Pessoas concordando e pessoas não concordando, o que é de total liberdade, mas a responsabilidade daquilo que nós afirmamos aqui, nós temos que assumir. E a mesma coisa também é da imprensa. E a imprensa, eu acho que ela é uma formadora, ela é uma formadora de opinião. Nós comentávamos aqui no intervalo, que era a questão, por exemplo, lá como professor de filosofia e história, que acontece? Antes da Idade Média, na Idade Moderna, quem que eram os formadores de opinião? Eram os filósofos, os cientistas, os pesquisadores, os artistas. Hoje, quem são os formadores de opinião? São os marqueteiros. Não é tanto uma guerra um tanto de ideias ou de propostas, muitas vezes, mas o que fica aparente é quem tem a melhor música, quem está se vestindo melhor, quem está sendo trajado, com que roupa você foi. A própria presidenta agora eleita, Dilma, ela aparece no último debate transmitido pela Rede Globo, de vermelha. Uma cor quente, uma cor assim, que ela foi realmente para um embate político. Já ontem ela estava de branco. Então, tem alguns sinais aí. E isso o telespectador, consciente ou inconscientemente, está absorvendo isso. Obviamente que é importante esse lado, porque sem comunicação também você não consegue expor as suas ideias. Pode ter ideias muito bem elaboradas, mas sem você ter uma determinada expressão, você não consegue colocá-las em prática e muito menos fazer com que os outros entendam. Então essa liberdade ela é importante, mas eu acredito que ela tenha esse viés ainda no nosso país e que influencia muito, ainda não tanto quanto polida, na minha opinião. Eu também cumprimento assim ainda sobre a questão da eleição.
no ponto de propaganda eleitoral. Eu acho assim que deve ser repensado, reformulado a questão de legislação, né? Eu, como bacharel em Direito, assim, gosto de aprofundar no assunto, até porque assim, é uma disparidade, né? Você vê em horários de propaganda, um tem mais, outro tem menos, né? Não há uma punição mais severa, não há um controle, né, com relação a isso. Então, acho que isso fica assim como um desserviço da Justiça Eleitoral. Isso é palavras mesmo do ministro Dias Toffoli. Eu estava acompanhando através do site, na internet, ele falando isso, que é um desserviço que hoje a legislação comete, né, não regulando a financiamento de campanhas, que é hoje financiado por empresas, né, então acho que isso deve ser repensado, né, acompanhando essa parte da legislação. Vamos agora enfocar também um pouquinho, falarmos do que se espera agora deste segundo mandato. Sim. A presidente buscou a reeleição, né? Vai para o segundo mandato. O que esperar agora? Conclusão de obras que até então não foram terminadas, enfim, que projetos, o que a sociedade espera agora? Então, conclusão de obra, com certeza, né? Mas tem que ficar atento a um certo desencanto com a política, né? Quer dizer, o povo, historicamente, como falava João Paulo lá, da Idade Média, mas daí, contextualizando a política no Brasil, que nós conhecemos mais é do século XX, né? Isso. Então, o povo sempre foi alijado do processo. A democracia permite a participação, mas é uma participação marginal. Eu voto, daí às vezes passa uma semana, um mês, já não lembro mais para quem eu votei, né? Então, mas esse povo mesmo alijado, ou hoje muito mais participativo, através da mídia, que tem lado muito bem definido, né? Mas através da mídia está mais informado, através da internet, que fornece N possibilidades de informação, ele está reclamando alguns pontos, como levantava o Cassiano, né? Por exemplo. Então, o governo, nesse momento, vai ter que estar atento a alguns sinais que a população está dando, que nem abstenções, por exemplo, né? Abstenções tem N situações, mas uma delas pode ser descontentamento, pode ser protesto, pode ser indiferença, né? Então, os governos vão ter que responder, o nosso governo atual, o governo do Brasil atual, como os estaduais, municipais também, vão ter que dar respostas aos reclamos, não só da rua, aquele movimento que a gente nem sabe bem qual que era a pauta e qual que era o foco, mas desde aquele movimento e esses outros sinais que vão sendo dados aí na hora de eleger, essa coisa aqui de uma eleição disputada assim, par a par, né? Muito apertada, com a diferença muito próxima, né? Então são sinais que devem levar o governo atual, reeleito, a olhar com muita atenção, com muito amor, com muito carinho as grandes questões do Brasil que talvez tenham ficado, ou questões mal respondidas, ou questões jogadas no ventilador de forma irresponsável, mas tem que ser dada uma resposta, né? O governo não pode ser uma caixinha de surpresa que daqui a pouco sabe Deus o que vai acontecer, né? Cassiano. Eu também cumprimento assim na questão do mandato, né, renovado da presidenta, na área da saúde, né, assim como uma das propostas delas salvo engano, repassar uma porcentagem dos royalties, né, de petróleo para a saúde, né, investimentos na saúde. Então, a gente espera que isso também seja cumprido, né, assim como nas outras áreas que mais precisa, e reitero a reforma política, né, acho assim que é um compromisso que ela deu prioridade já no primeiro discurso e vai ser muito bom se for acolhido esse projeto, né. Eu também ressalto assim para a nossa região, né, para o sul e para os municípios. Né, como houve ainda essa cobrança, essa divergência, assim, não, o Sul, a maioria foi com o Aécio Neves, então vai ser prejudicado o Sul agora. Né, eu acho que não. Né, eu já vejo assim que os municípios nossos teve uma votação expressiva da presidenta, né, e isso vai colaborar também assim para que dê continuidade. A gente vê que tem vindo recursos federais diretos para os municípios, né, muitos dos municípios da nossa região, né, às vezes nem tem passado pelo Estado, né, então tem recebido direto, tanto na área de educação, de transporte, de máquinas, então acho que isso não é um empecilho para a nossa região. O presidente, né, ele é o presidente de todos, o governador é o governador de todos, o prefeito é o prefeito de todos, não de uma determinada cor partidária. Né? João Paulo. Então, eu complemento também, vou seguindo essa mesma linha, o Cassiano e o Sérgio falaram, até mesmo você deu uma
Tá? Eu acho que esse mandato vai ter alguns desafios bastante interessantes. Né? Então serão, na minha opinião, 4 anos aí de bastante luta, né? Assim, não digo assim, não luta corporal, assim, mas de bastante confronto, bastante coisas importantes e também coisas que a própria população ela espera. Né? Eu acho que um primeiro assim, desafio desse governo vai ser a questão dele dar essa resposta das corrupções, né? Seja o que for levantado. Né? Então ela vai ter que isso, e tem que punir. Então ela vai ter que combater isso, né? Eu digo o governo vai ter que colocar as suas manguinhas de fora e ir com políticas, sejam leis, sejam questões jurídicas, nessa questão da corrupção. Isso não pode ficar da maneira como está. Então isso tem que ser dado uma resposta. O segundo, que eu acho que é importante, é a questão que você não falou, que é a reforma política. Isso já em 2010 já foi alavancado isso. Nos anos 90. Isso, nos anos 90, muito bem. Nos anos 90 já se fala. Então, você vejam quanto tempo nós estamos esperando isso. Isso é um apelo. Não tem como, eu acho que mesmo que ela talvez não consiga por plebiscito, não passe no Congresso, mas tem que fazer uma força muito grande para que essa reforma política, e às vezes também alavancando a questão tributária, também venha a ser realizado, ou pelo menos algum passo nós temos que dar nesse sentido, não um passo negativo, mas um passo positivo para isso. Então isso nós temos, e ela tem como um grande desafio. O terceiro, que eu acho que também é importante, é a gente percebendo como que foi essas distribuições, né? E se fala muito dessa questão da divisão do Brasil. Né? O Sérgio já falou, né? O Cassiano também elencou essas questões e eu não vou tentar ser repetitivo aqui, mas o importante, na minha opinião, é que ela vai ter que buscar de alguma maneira, né, essa união, né? Que essa ideologia, que essa ideia de separação, ela seja superada. Ela tem que ser superada, ela não pode ficar. Porque, como você falou, Carbone, o presidente ele não é presidente de A, B, ou C ou D. Ele é presidente do país e ele representa o país. Então, são os nossos interesses que estão em pauta. Não é o interesse do partido tal, do partido A ou B. Não, é o interesse da população brasileira. E por último, só para mim fechar, que eu acho que é um desafio importante, e que eu acho que também fica às vezes um pouquinho desvariado, é a questão do quê? Do meio ambiente e da sustentabilidade. Isso é importante. Bom, nós estamos encerrando já, mas rapidamente, alguns segundos para cada um. O Congresso eleito agora é um Congresso extremamente conservador. Estas mudanças serão possíveis com esse Congresso eleito? Rapidamente, Sérgio, e obrigado também por estar conosco. Eu que agradeço e eu penso que vai ter que ser viável, senão daí é a hora da população se levantar, se manifestar e gritar, né? E quero dizer rapidamente, na condição de cristão, estou fazendo parte de uma escola Fé e Política, que a minha preocupação maior é o plano de Deus e o projeto de Deus para a nossa vida. A política é uma ferramenta e os políticos são ferramentas para nos ajudar a melhorar esse mundo enquanto que nós vivemos, mas eles não são absolutos. Todos vão passar e nós vamos passar também. Cassiano, obrigado também por estar conosco. Obrigado, professor Carbone. Eu também reitero o mesmo que o Sérgio falou. Eu acho que assim, o Congresso vai ser obrigado a aceitar a maioria da vontade do povo. Acho que eles vão ter que ir na condição de aceitação dessas mudanças. E agradeço o estar aqui hoje, nesse espaço. Eu também, assim como cristão católico que sou, agradeço pelo convite, e como diz, passadas as eleições, agora somos filhos de um só Pai, que é Deus. Obrigado também, João Paulo, por estar também conosco. Agradeço, Carbone, o convite, agradeço aos colegas que participaram desse debate, bastante ideias. É possível, vamos dizer assim, com dificuldades. Vai ser difícil, obviamente, tá? E a oposição tem um lado importante, que é combater as várias questões, as arestas que o governo vai colocar. Mas eu acho que é possível. Eu acho que é possível pela união do país e pelo aquilo que nós demonstramos como um país democrático. Bom, chegamos aí ao término de mais uma edição desse espaço Cidadania em Pauta, com o apoio aí do Tijolão Materiais de Construção e da Angelson Produtos Musicais. Tenham todos uma boa noite.